Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Pessoal, hoje a nossa ideia é mostrar para vocês um pouco sobre os nossos novos módulos aí, não só módulo novo, mas também novo parceiro, né? Quem acompanha a PHB aí sabe que a Dinergy também é parceira nova. Então a gente vai estar mostrando aí para vocês um pouquinho hoje sobre o módulo. Vamos falar sobre boas práticas. Depois vai ter uma partezinha um pouco mais comercial também. A ideia, pessoal, é trocar aqui umas ideias com vocês também. Então, se você tiver alguma dúvida, não deixa para o final, tá? Isso é ruim porque às vezes acaba passando batido aí o que você tem para nos questionar. Então, assim que for tendo a dúvida, peço que já mande. Lembro a todos que esse webinar fica gravado, tá? Então, se você não viu ao vivo, né, pode ver depois no YouTube, tiver que sair e tal, não tem problema, depois a gente joga lá no canal do YouTube, tá? Hoje me acompanha aqui, então, meu colega aí, Fernando Schmidt, também da engenharia. Fernando. Olá pessoal, boa tarde. Agradeço aí a presença, né, de antemão de todo mundo. Juntamente aí com o Ivan, estamos apresentando um novo parceiro, né, a Dinergy. PHB sempre buscando trazer parceiros de qualidade, produtos de qualidade, empresas sólidas, né? E mais uma vez a gente está trazendo um módulo de 590 watts agora, que vai trazer um produto de ótima qualidade, como a gente vai mostrar na sequência, a um preço muito competitivo. Então já convido também a todos a simularem na plataforma, né, os orçamentos aí com esse módulo. Vocês vão ver que está bem interessante e vocês vão ver ao decorrer desse webinar as grandes vantagens, né, do produto e da empresa. Então, muito bem-vindos a todos aí. Vamos começando já, falando um pouquinho sobre a Dinergy, tá? Então, a empresa, ela é nova no Brasil, mas ela já está há muitos anos no mercado, inclusive no ramo de energias renováveis, tá? A Dinergy, que é um braço de energia renovável da Jineng Holding, que é uma holding gigante na China, né? Ela foi fundada em 2013, a Dinergy. Por outro lado, a holding, ela é de 1958, então já é uma holding muito sólida, há mais de 60 anos, né? No mercado, sempre veio na parte de energia, e em 2013 fundou a Dinergy, que é o braço de energias renováveis dessa hold, tá? Então a Dinergy já atua em mais de 50 países a nível global, então ela já está em grande parte aí, em todos os continentes, tá, do planeta, já tem uma capacidade produtiva de 10 GB. Então é uma empresa que tem uma capacidade já bastante elevada e vem investindo muito também na tecnologia Topcon, que a gente vê aí que está dominando, né, o mercado com diversas vantagens, questão de coeficiente de temperatura, eficiência e degradação, né? Então, grandes vantagens que a gente vai falar na sequência. Então, para mostrar que é uma empresa bastante sólida, além da qualidade de produto, a PHB se preocupa muito em trazer parceiros sólidos. Vocês vão ver isso em todos os parceiros que a gente traz, né? Que além de ter um produto de grande qualidade, são empresas sólidas, empresas que têm uma bancabilidade muito boa, porque a gente está tratando de um setor aí que, como, por exemplo, módulos fotovoltaicos, que tem uma garantia de geração de 25, 30 anos, então é um produto que dura muito tempo. Não adianta eu trazer um produto que tenha boa qualidade de uma empresa que não tenha tanta solidez, porque caso eu necessite de alguma garantia daqui 5, 10 anos, quem garante, né, que essa empresa ainda vai estar viva? Então a PHB sempre faz um filtro muito bom na escolha desses parceiros, né, como vocês já perceberam aí ao longo dos anos da PHB, e a Dinergy é mais uma, né, parceira que a gente está trazendo nesse quesito, tá? Pessoal, o importante falar também, tá? Que essa primeira parte da apresentação aqui, a gente está vendo aqui no título, ó, vocês conseguem ver que a gente está falando da Jineng Holding, né? Que é, digamos assim, a empresa mãe da Dinergy, que é quem faz os módulos de fato, tá? Então, é só para a gente entender um pouco dessa distinção. Aqui nesse slide, pessoal, a gente consegue ver aí os mais diversos países aí que já tiveram aí projetos com os módulos da Dinergy, tá? Além disso, a gente põe aqui que na metade do ano passado, né, a Ginergy aí já atendeu a marca de 10 gigawatts nesses 50 países, tá? Então a gente vê aí que
existe uma solidez da empresa, né, de estar em vários projetos, em vários locais do mundo, né, não só falando de vários países, né, mas a gente percebe aí diferenças climáticas bem substanciais nos diversos países que eles já atenderam, né? Então, você tem aí países do mais árido ao mais úmido, ao mais quente, ao mais frio, porque realmente precisa de um produto de bastante qualidade para estar nesses diversos cenários. A gente vai falar um pouco ainda sobre testes e tal, que são bastante relevantes para ter um produto capaz de atender esses diferentes cenários que a Dinergy aí consegue cumprir com os requisitos desses testes. Falando aí um pouquinho dos números, né, da Jineng Holding, que é a empresa mãe, como o Ivan bem falou, né, mãe da Dinergy, ela já tem um total de ativos aí de 153 bilhões de dólares, né, então é uma empresa com uma quantia de ativos bastante elevada, já opera 23 gigawatts, né, em plantas de energia elétrica, sendo desses 23, 15 gigawatts de energia limpa, energia renovável. Então essa é uma preocupação, né, que na verdade que a China como um todo está tendo, e a Dineng não foge disso, de transformar, né, toda a cadeia energética em renovável. E a Dineng, a Dinergy, além de fabricar os módulos, ela opera usinas com o próprio equipamento. Então ela tem um know-how já há muitos anos, né, operando o próprio equipamento. Então, obviamente, ela tem, né, um teste, uma cadeia bem verticalizada e tem já um caso de teste há muitos anos dentro do próprio país, né, da própria China, para testar esses equipamentos. Aqui eu trouxe uma notícia da Veja, né, de uma planta que a Dineng está inaugurando, já inaugurou partes e até 2025 vai inaugurar como um todo, que é uma planta que mistura, né, baterias, eólica e solar, com a potência de 6 gigawatts, que é na província de Shanxi, né, que é onde a Dinergy opera. Então, é uma usina gigantesca, né, só para vocês terem ideia. Itaipu, né, tem 14 gigawatts, sendo 7 da parte brasileira. Então, essa única planta aí tem uma potência instalada do quase o tamanho da parte brasileira de Itaipu. Então, isso é bastante interessante de observar, porque o produto que nós vamos vender da Dinergy, ele já é muito testado há muitos anos e a própria empresa, né, opera plantas gigantescas, não só na China, em outros países também, na sequência a gente vai ver. Então é bastante interessante de observar, né, que ela não só vende, ela também opera o próprio produto, né. Pode passar aí. Então, aqui, pessoal, vocês conseguem ver, tá? Diversos países lá. Não adianta só eu mostrar o mapa para vocês e não mostrar, né, um pouco aí das usinas que são atendidas aí com um módulo Dinergy, tá? Então a gente vê aqui na Índia, Singapura, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Ucrânia, tá? Que são diversos locais aí que já operam aí há um tempo com os módulos da Dinergy. Falando um pouquinho da cronologia, né, da Dinergy. Então a gente falou já que ela foi fundada em 2013. Ela começou, né, a operação comercial dela começou em 2014 na base de Wenshui dela. Em 2015 ela começou a investir em módulos HJT, que é uma outra tecnologia, né, além da Topcon, tem a PERC, tem outras tecnologias. Então, em 2015 a Dinergy começou a apostar na tecnologia HJT, que ela vem maturando há um tempo. Provavelmente a gente vai ver ainda módulos de HJT daqui a alguns anos, provavelmente, tá? E para vocês verem que já faz aí quase 10 anos, né, que a Dinergy vem maturando essa tecnologia. 2016 teve a expansão, né, da produção na base do Wenshui, então desde 2014 ela vem ampliando as fábricas para chegar nos 10 GB que tem hoje, tá? 2017 então teve o início da planta piloto, né, dessas células HJT, então a gente vê também que existe uma maturação da tecnologia. Então, em 2 anos, na verdade, demorou para maturar essa tecnologia do HJT para começar o piloto das
células. Isso serve para todas as tecnologias, tá? Por isso que quando uma fabricante lança, né, um módulo no mercado, ele já foi muito debugado e ele já está muito testado, né? Não é à toa que existem diversos testes que a gente vai falar na sequência. Então, 2018, né, recebeu a primeira certificação global dos padrões IEC, isso é muito importante, seguir as normas IEC, né? O Brasil também é signatário da IEC, é uma maior organização aí de normas que a gente pode listar. Tem diversos testes de qualidade, tanto de projeto, né, do produto, quanto de operação depois, que também a gente vai falar na sequência. Então, 2019 já foi listado como Tier 1 na BNEF, né? 2021 atingiu, né, essa produção em massa dos módulos de grande potência. 22 atingiu 3 GB, notem que hoje a gente já está em 10 GB, então é um crescimento bastante elevado, né, quase exponencial. O ano passado, 4 GB só nas células TOPCon. Então a gente vê um crescimento ao longo dos últimos 10 anos bastante contínuo e acelerado, né, da Dynergy, que vem investindo muito em ambas as tecnologias, né? O módulo que a gente está lançando é TOPCon, como outros aí que a gente comercializa, mas a gente vai ver na sequência provavelmente outras tecnologias surgindo, né, para aprimorar aí os módulos, tá bem? Acho que o legal desse slide aqui, pessoal, é que vocês veem que existe aí um fundamento de pesquisa, né, na empresa, não é simplesmente lançar um produto no mercado, né? Então aqui, passando um pouco brevemente aí para vocês, tá? O laboratório aí de Wenzhou e de Song, tá? Tiveram aí investimentos de 1,5 milhões cada um, tá? E são creditados pela TUV e são capazes de executar aí 20 testes das IECs, tá? Então aqui só para falar para vocês, tá? Existem testes aí que são bastante relevantes, que levam o módulo a situações extremas, tá? Então, dump heat, eu sempre lembro que é um teste que leva o módulo ao extremo, e o laboratório lá da Dynergy é capaz de realizar os testes, tá? A gente vê outros aí como thermal cycling, tá? E são testes que são exigidos aí pela IEC 61215 e pela IEC 61730, tá? Então, esse investimento em P&D, pessoal, é bastante relevante, porque daí a marca consegue testar, né? Bom, o meu produto satisfaz essas condições climáticas adversas que ele vai operar. Tudo isso a gente vê que traz confiabilidade à marca, né? Você sabe que você vai poder confiar num produto porque ele foi testado, porque ele foi estressado, você não vai ter problemas aí durante a operação deles. E uma coisa interessante desse slide ainda para comentar é que muitas vezes o cliente final ele questionar como é que tu garante que esse módulo vai durar 25, 30 anos como tu está falando. Primeiro que a gente já tem, né, casos, inclusive no Brasil, aí na UFSC, em outros locais, de módulos que operam há 20, 30 anos, mas existem essas IECs. Então hoje no Brasil o Inmetra ele pede alguns testes, 4 ou 5 testes que estão na IEC, mas a gente vê que tem mais de 20 testes, né? A própria IEC 61215 ela estabelece os requisitos dos testes, né, para qualificar esses módulos para uma operação de longo prazo. Então esses testes eles têm um objetivo de degradar aceleradamente esses módulos e testar se eles vão entregar, né, aquela geração que é prometida daqui 25, 30 anos. Testes, por exemplo, o rail test é contra granizo, então existe um limite, né, que o módulo ele precisa aguentar de granizo, tem teste de temperatura, umidade, de isolação, então vários testes que garantem, né, e são testes bastante exaustivos que garantem que de fato o módulo ele vai operar de maneira ok, né, durante todo aquele prazo que o fabricante garante. E além desses testes da IEC, depois tem os outros testes, né, que são feitos por entidades terceiras isentas, né, que também são importantes que esses módulos passem para garantir que não é só o fabricante falando ou um laboratório, né, falando, ainda tem terceiros fazendo testes de diversas maneiras, né, cada vez mais rígidos para garantir que esses módulos operem de maneira satisfatória, né, durante toda a vida útil deles. Né. Pode passar. E um desses testes, né, que eu gostaria de comentar, e ele é muito falado, diria que é um dos principais, né, que atesta a qualidade do módulo, de fato, é o próprio Pivel Top Performer. Então a Dynergy ela conseguiu aí atingir, né, aí o título de Top Performer
por parte da Pivel. Isso aí vocês todos podem acessar o site da Pivel e verificar, né, todos os fabricantes que estão lá. Então, o módulo passando e garantindo, né, esse título de Top Performer quer dizer que ele passou por diversos desses testes rígidos por uma entidade terceira que está testando, né, que esse módulo suporta diversas condições rígidas, né? Então, umidade, enfim, lá tem diversos testes que vocês podem ver, até saliento que é interessante vocês entrarem no site da Pivel e olharem esses testes, lá tem toda a metodologia, né? E a Dynergy, ela conseguiu atingir esse índice de Top Performer, então são poucas que atingem, né? Poucas fabricantes que conseguem atingir, e isso agrega muito ao produto. Então, antes eu falei que a empresa precisa ser sólida, que precisa ter uma solidez financeira, né, para garantir que ela vai ficar viva por muitos e muitos anos, até para garantir uma possível garantia, caso seja necessário para algum módulo, mas o produto tem que ter a qualidade, né? Então não basta ter só a qualidade sem ter solidez financeira, e não basta só ter solidez financeira sem ter a qualidade de produto. Então aqui a gente mostra, né, que a Dynergy tem, né, esses dois pontos muito fortes e tem entidades terceiras que garantem isso, né? Então é bem importante vocês estarem cientes destes testes e compararem. Muitas vezes a gente vai para o cliente final, né, entrega um orçamento com produto de qualidade, o cliente final tem outros diversos orçamentos em mãos e ele não sabe verificar se aquele produto tem qualidade. Então é importante vocês levarem esse conhecimento para o cliente final, para ele também aprender a pesquisar, a olhar, né, por si só, com os próprios olhos de entidades terceiras, se o produto que ele está olhando para comprar é ou não um produto de qualidade. Então, às vezes, tem um preço muito baixo, mas é um produto que não tem, né, nenhuma certificação, não tem testes de qualidade por entidades terceiras. Então, como é que ele vai ter certeza que esse módulo vai durar muitos anos? Então, aqui a gente entrega, né, esse material para vocês instigarem o cliente também a questionar isso, tá bem? Então, pessoal, aqui a gente já começa a entrar nas tecnologias do produto que vocês vão ter acesso, tá? Então, naturalmente, aí um módulo TopCon, tá? Com a dopagem do tipo N. Alguns destaques, assim, que a gente julga relevante vocês transmitirem aí para o cliente de vocês, né? Solda de precisão e corte, perdão, não destrutivo, pessoal. Isso aqui é relevante, né? Porque daí você aumenta a confiabilidade da célula, né? Um corte não destrutivo, né? O corte que tende a não afetar depois a célula durante a sua operação, né? Então é bastante interessante. É frame otimizado para resistência e confiança mecânica, né? Frame de 30 milímetros, pessoal, isso aí é bastante relevante. Tá? Baixo lead e letide, pessoal. Isso aqui, ó, depois vai respingar na degradação do módulo fotovoltaico, tá? Então, o que daí acontece, pessoal? A gente tem uma degradação de 1% no primeiro ano, tá? Depois a gente vai ver isso mais a fundo, mas já adiantando, degradação de 1% no primeiro ano, que sempre é o mais severo, tá? E já é substancialmente menor que os módulos PERC, né? O tipo P lá, os antigos que a gente tinha. E aí nos anos depois do primeiro, 0,4 anual, tá? Então, é justamente porque são módulos aí TopCon. Fator de bifacialidade, pessoal, 80 mais ou menos 5%, tá? E isso aqui é relevante no nosso cálculo de bifacialidade. Você vai ter um ganho de potência e, por consequência, um ganho energético aí maior por utilizar módulos TopCon, tá? Aqui, Laser Enhanced Contact Optimization, tá? Tecnologia LECO. Óxido de tunelamento de alta qualidade. Pessoal, isso aqui é essencialmente, tá, a definição do que é um módulo TopCon. E um multibus bar para reduzir as perdas. Isso aqui, pessoal, é basicamente o módulo aí com mais caminhos aí para passagem dos elétrons, tá? Então você reduz a resistência tendo mais bus bar entre as células do módulo fotovoltaico, tá? Então a gente vê que é um produto aí que é o que tem hoje com o mais topo da tecnologia, é o estado da arte de tecnologia que vocês vão encontrar nesses módulos TopCon.
Aí algumas características gerais, tá, dos módulos que a gente está trazendo, pessoal, os módulos que estão marcados aí em vermelho, da família JNBN 144, tá? São módulos com célula 182 milímetros e a potência que a gente está trazendo nesse momento é de 590 watts. Então tem uma eficiência bastante elevada aí de 22,8% naquele tamanho padrão, depois a gente vai ver aí de 2,23 por 1,13 mais ou menos. Então é um tamanho aí que ainda não atinge aqueles tamanhos absurdos que a gente tem nas células 210, com preço também mais reduzido em relação ao 210, com uma eficiência muito elevada. Então é importante vocês observar sempre a eficiência, né? Não apenas a potência. Eu diria que a eficiência é mais importante do que observar a potência, porque a eficiência é a potência que vocês vão atingir numa determinada área. Se vocês tiverem um módulo mais potente com uma eficiência menor, quer dizer que na mesma área vocês vão ter menos potência. Então, é importante vocês observarem a potência, tá? Uma outra coisa importantíssima é a tolerância de potência. Então, esse módulo ele tem tolerância de potência de 0 mais 5 watts. Isso é, inclusive, um novo requisito que, finalmente, né, foi colocado pelo Inmetro no Brasil. Então, hoje, é necessário que os módulos não pode ser o fake power, que a gente chama, né? Tem que ser uma tolerância positiva apenas. Então, se o módulo é 590, dentro do teste em STC ele tem que ter 500 a 595. Então, tem que estar acima de 590 watts, tá? Então, isso é garantido. Tem os 12 anos de garantia de produto com 30 anos de garantia de potência. Então, essa é uma das grandes vantagens também da tecnologia aí TOPCon, né, desse módulo, que ele te garante 30 anos de geração com aquela degradação esperada que o Ivan já comentou, ainda vai comentar na sequência. Então, é um módulo bastante eficiente, com uma garantia de potência positiva, né? Uma garantia de produto e de geração também bastante elevada, e o frame, né, alumínio anodizado, e é por isso também que a gente tem estruturas de alumínio anodizado na PHB, para ter o match, né, ter a combinação entre estrutura com o frame do módulo, para não ter nenhum problema de degradação ali no contato dos metais, né, e ter uma duração da nossa estrutura igual, né, à duração dos módulos. Então isso é uma outra coisa importante, né, não ter só um módulo de qualidade, ter um conjunto como um todo de qualidade, né. Pode ir passar aí. Só finalizando aqui, tá, pessoal? Se trata de um módulo que é vidro-vidro, né? Então essa característica aí é bastante relevante, né? Porque aliado à tecnologia TOPCon, esse vidro-vidro aqui, né? Quer dizer, o que é o vidro-vidro? Quer dizer que o back, ele não tem aquele backsheet padrão de PVC lá, de plástico, que a gente estava acostumado há um tempo atrás, tá? Ele é vidro frontal e vidro traseiro. Isso aqui, pessoal, como o vidro aí auxilia, né? Nos coeficientes de temperatura, então coeficientes de temperatura aí, de tensão, de corrente, de potência, tudo existe um ganho, tá? Eles são melhores também por causa dessa questão aqui do vidro-vidro. E também, né, pessoal, sempre lembrando que sendo módulos aí half cell, por isso que está aqui, né? A célula dele é 182 por 91, porque a célula é cortada aí na metade, tá? Então só por isso aí essa característica aí da célula. Aqui, pessoal, já entrando aí um pouquinho em boas práticas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a bifacialidade, vamos falar um pouquinho sobre ganho, tá? Pessoal, numa usina com módulos bifaciais, tá? A gente sempre recomenda, ó, que você olhe para alguns aspectos dessa usina, tá? Para realmente ter o ganho da bifacialidade. Então, assim, a gente sabe já do começo dessa apresentação que o coeficiente de bifacialidade ele é elevado por ser um módulo TOPCon. Mas existem outros aspectos aí não inerentes ao módulo fotovoltaico, e sim inerentes à estrutura, à usina em si. Então a gente vê aqui, né, o clearance, a altura dessa base, a altura da parte mais baixa do módulo fotovoltaico em relação ao solo, tá? A recomendação do fabricante, né, é de 300 milímetros, mas eu faço a ressalva aqui, tá? Essa recomendação aqui
não faz referência a um ganho de bifacialidade, tá? Isso aqui é uma altura mínima para que você não tenha assim uma operação e manutenção tão alta, né? Se for crescer ali alguma vegetação, você não seja imediatamente prejudicado, né? E aí há outros problemas aí de boas práticas, então ele faz uma recomendação de 300 milímetros. Mas na academia, pessoal, a gente enxerga aí diversos valores oscilando de 50 centímetros até 1,5 metro. O que eu falo para vocês, pessoal? Para a gente determinar isso aqui, ó, até a angulação, né, a altura, a distância de uma mesa para outra, isso aqui é bastante importante que vocês tenham uma maneira de simular essa usina, tá? Então a gente tem até aqui, né, uma tabelinha aí do PV-Syst, né, que a gente encontra diversos albedos, né, que vai daí impactar o que vai ter de potência na traseira do módulo, né, diretamente relacionado ao albedo do solo que vocês estão instalando. Mas tudo isso, pessoal, tudo isso que vocês estão vendo aqui é para que vocês tenham uma ideia, para que você saiba de fato qual que é o ganho numa usina com módulos bifaciais. É importante que vocês levem todos esses dados para um simulador, tá? Recomendo também, pessoal, aqui, ó, você quer determinar aí, você está na dúvida qual estrutura utilizar, tá? A gente tem equipe especializada na PHB, tá? Para falar dessa altura aí. Uma conversa com o Jânio pode ajudar vocês bastante. Por quê? Desculpa, numa usina de solo utilizando o nosso monoposte, pessoal, você pode ter aí uma altura da parte mais baixa do módulo que oscila de 60 centímetros até 1,10 m. Só que isso pode não atender nem 60, nem 1,10 m. Do que depende, né? Para ser 60 centímetros, ele tem que ser a opção mais inclinada, né? Que é ali 25 graus. E a, a mais alta, né, que vai chegar a 1,10 m, seria na menor inclinação de 5 graus. Se você tem necessidades de ter uma instalação com uma elevação maior para ter um ganho maior, então você inevitavelmente vai ter que partir para usina de solo biposte, tá? Aí o ajuste você consegue fazer ali de acordo com a sua necessidade. Obviamente que isso vai te trazer mais custo. É uma questão de você encontrar ali o ponto ideal para você, tá? Qual que é a altura que vai entregar a energia certa para o meu cliente? Então, vale a pena fazer isso. Também vale a pena aqui analisar, né, se vale a pena você trabalhar aí com concreto, tá, que vai te trazer um albedo de 25 até uns 35%. A gente vai ver um exemplo no próximo slide. Vale a pena você ver se vai trabalhar aí com uma brita, com areia, o que você vai fazer com esse solo aí. Tudo isso aí depois você vai ter que levar para o PV-Syst, para o PV-Sol, para o Solergo, para o Helioscope, para ver se vai atender a demanda energética do seu cliente. Uma coisa que é interessante, muitas vezes o cliente nos questiona se vale a pena botar, por exemplo, brita branca. Vai depender, como o Ivo falou, de uma simulação do custo que essa brita branca tem no local dessa usina, porque eu já vi uma variação de custo bastante elevada. Então, basicamente, vocês têm que simular com o ganho que a brita branca vai dar em cima de uma grama, por exemplo, quanto tempo aquele ganho, né, de geração vai pagar essa brita branca. É 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então é uma escolha que vai ser de projeto a projeto, né? Não existe uma regra definida aqui. Então, só para exemplificar, nós trouxemos aí exemplos, né, de ganhos que a gente pode obter através do albedo e da bifacilidade, tá? Então, a gente tem primeiro as características do módulo aqui, em STC, né, que é uma tensão de 43,32 volts, uma corrente máxima IMP, né, de máxima potência de 13,62 amperes, um VOC, né, que é a tensão de circuito aberto de 51,63 volts, e uma corrente ISC de curto-circuito de 14,24. Vocês podem observar que no ganho ali de 10%, por exemplo, o que altera é a corrente. Então a tensão ela não se altera. O ganho ele vai incidir na questão da corrente. Então a parte posterior, né, parte de trás do módulo vai estar auxiliando na geração aí de corrente, e é aí que tu vai ter um ganho de potência, aumentando essa corrente, tá? Para calcular o ganho de fato, não adianta só saber
o albedo, né? A gente precisa saber a bifacialidade do módulo, porque o ganho real é o produto do albedo pela bifacialidade. A gente sabe que a bifacialidade desse módulo é 80 mais ou menos 5%, tá? Então basta multiplicar o albedo por essa bifacilidade, tá? Então, por exemplo, num concreto, aí se vocês estiverem, por exemplo, numa laje, que vai ser uma cor ali talvez muito próxima de um concreto, e tiver uma altura considerável, isso aí é um ponto importante. Normalmente na laje você vai estar muito próximo, né, da própria laje, então vocês têm que ter uma simulação para entender esse ganho. Não é simplesmente fazer e achar que vai ter os 24%. Isso aqui é uma base, tá? Então a gente vai ter os 30% do albedo, né? A gente considerou ali um concreto de 25 a 35, pegamos o meio, 30%, vezes 80% da bifacilidade, 24% de ganho. Tá? Isso a gente aplica no IMP, na corrente, né, de máxima potência. Então, 13,62, que é a corrente do módulo, mais esses 24%, né, vezes 1,24, por exemplo, vai dar 16,88 amperes. Então, daria uma potência, em vez de 590 watts, de 731 watts em STC. Então, a gente teve aquele ganho ali de 141 watts da parte traseira, com esse albedo aí de 30% do concreto, né? Desde que, obviamente, numa altura ideal, né, para ter esse ganho, tá? Se for em grama, a gente vai considerar um albedo de mais ou menos aí 15%. Vai depender se essa grama ela tem terra junto, se é uma grama lisa, se é uma grama alta, então vai depender de alguns fatores, então a gente considerou aí o albedo mais baixo para grama, tá? Então multiplicando esse albedo de 15% por 80% da bifacilidade, a gente vai ter um ganho de aproximadamente 12%, que vai dar uma corrente, né, de máxima potência de 15,25 amperes, que se traduz numa potência do módulo, né, potência pico, de 660 watts em STC, que são aquelas condições padrão, né, de teste, que é basicamente uma radiância de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura ali de célula de 25 graus. Então, obviamente, na vida real a gente não tem como garantir essas condições, mas é só para a gente comparar, né, a potência com o ganho versus a potência nominal desse módulo. Então, notem que é interessante sim trabalhar com módulos bifaciais, principalmente quando tem usinas de solo. E aí você pode jogar com aquela questão da altura, né? Como o Ivo falou, se você, por exemplo, utilizar uma estrutura biposte, você pode elevar a sapata de modo a que esse módulo fique um pouco mais distante do solo e ganhe, né, aquela irradiância ali, refletida, né, do solo na parte posterior do módulo, tá? Mas isso aqui tudo simulando, né, por exemplo, PV-CIST da vida, a gente consegue ter uma certeza maior em usinas, né, maiores, e isso aí é bastante essencial, tá bem? Mas aqui está um exemplo, né, como é que se calcula esse ganho aproximadamente, tá? Calculando o produto da bifacilidade do módulo pelo albedo e aí aplicando na corrente de máxima potência, multiplicando pela tensão, né, de máxima potência, a gente vai ter uma potência pico estimada daquele módulo com aquele ganho, tá bem? Agora passando, pessoal, para algumas características mecânicas, tá? A gente vê aí que a dimensão dele se manteve bem dentro da padrão, né? Existe aí um padrão do setor, tá? Então 22,78 aqui na altura dele, 1134 milímetros na largura e 30 milímetros na espessura, tá? Então daqui, pessoal, você já tira aí que o mid clamp lá, o end clamp seu, né? O terminal final ou intermediário vai ser para frames aí de 30 milímetros. Isso aqui é bastante importante também, porque a gente vê que é um módulo que não aumentou a dimensão, né? Se ele aumentou a potência e a dimensão continuou a mesma, quer dizer que a eficiência dele aumentou, né? Então a gente viu alguns slides atrás que ele tem aí uma eficiência de 22,8%, né? É por causa disso, pessoal, a gente conseguiu subir a potência e manter a dimensão dele, tá? Então peso 31,1 quilos. Espessura dos vidros, pessoal, 2 milímetros frontal e 2 milímetros traseiro, né? Já comentei isso com vocês também. Então, o backsheet é um vidro, tá? Não é aquele padrão anterior que a gente costumava ver dos módulos mais antigos. E o comprimento do cabo, pessoal, a PHB aqui faz sempre questão de comprar
um módulo com um cabo que você consiga instalar, né? Não raro a gente vê aí no mercado módulos que tem só um rabichinho aí, qualquer quebra de telhado ali, qualquer lugar que você tenha que instalar um módulo mais afastado, você vai ter que obrigatoriamente fazer um extensor, né? Então, de energia aí 590 para vocês com 1,3 metros. Aqui as características, né, que a gente já falou bastante desse módulo, mas só repassando para você, isso aqui é muito importante para a parte de projeto, né, principalmente aí para calcular string, enfim, então é importante vocês terem isso aqui em mente. É aquela tensão e corrente mais ou menos padrão dos módulos que são de célula 182 milímetros, e é bem interessante esse módulo porque ele tem uma corrente razoavelmente baixa. Então ele é bastante aproveitado pelos inversores que hoje têm corrente aí de 16 amperes, 15 amperes por entrada, né? Então eles ficam abaixo disso e você não vai ter nenhum risco de perda de potência, né, por conta de uma corrente MP passada a corrente MP do inversor. Então ele tem os 43,32 de MP, 13,62 de IMP, né? 51,63 de VOC, essa é a tensão que você vai utilizar para calcular o número máximo de módulos, né? Então você vai corrigir essa tensão com o coeficiente de temperatura para a temperatura mínima que o seu módulo pode operar, por exemplo, 0 graus, menos 5 graus, 5 graus, dependendo da sua região, vai dar uma tensão superior a essa aí, e é essa tensão que você vai usar para dimensionar o número máximo de módulos de uma string, né? Por exemplo, se tiver um inversor monofásico que seja 600 volts de VOC, você vai dividir 600 volts por essa tensão aí corrigida pela temperatura. Então, nunca esqueçam de corrigir essa tensão VOC do módulo pela temperatura. Então, vai dar uma tensão superior a essa aí, que é a 25 graus. Então, você tem que calcular aquele delta de 25 para a tensão mínima, por exemplo, 10, por exemplo, se for 0 graus, você vai usar 25 menos 0, vai dar 0 graus, vai dar 25 graus, vezes o coeficiente de temperatura, você vai aí multiplicar esse VOC por esse fator, que vai dar normalmente 1.06, 1.07, e você acha a sua tensão VOC corrigida. Aí divide o VOC do inversor por essa tensão do módulo corrigida e você vai descobrir, né, o número máximo de módulos por string. Mas a gente tem, né, a nossa tabela de mínimos e máximos de módulos que vai ter todos os nossos módulos e todos os nossos inversores. Então é muito rápido, você não vai correr o risco de errar, né, um dimensionamento da string se você seguir essa tabela. Se você não tiver acesso, é só pedir para o vendedor ou para o nosso suporte que a gente está passando o link para vocês. É uma mão na roda aí para o projetista, né? Tensão máxima 1.500 volts. Então, é bem interessante que a gente consegue fazer strings maiores. Por exemplo, caso você use o nosso inversor PHB 250K, que ele é 1.500 volts de entrada, você vai conseguir atingir com esse módulo, porque ele está com a tensão para até 1.500 volts de string, né? Então a gente pode ter strings aí de 26, 27 módulos por conta que esse módulo tem essa suportabilidade. E o coeficiente de bifacilidade, como a gente já comentou, é de 80 a mais ou menos 5%. Aqui é importante para você calcular né, o ganho de potência que você vai ter em usinas, por exemplo, solo, onde você tem um ganho bifacial aí interessante, tá bem? Pessoal, até já faço um complemento aqui, tá? Essa tabela aí que o Fernando falou é bastante legal, mas eu faço sempre a recomendação, tá? Execute esses cálculos aí, ó, de tensão de circuito aberto, para que você tenha a certeza, né, do produto que você está entregando. A nossa tabela lá, ela é calculada para 0 graus, né? Então existem algumas regiões aí no sul do país que você vai chegar a menos do que 0 graus, né? Então, eu acredito que seja um cálculo relevante. A gente tem até uma postagem no Instagram, tá? Que te ensina aí a fazer esse cálculo. Ele é bastante simples, tá? E você pega aí mais segurança para entregar o sistema para o seu cliente, tá? E é Então, um cálculo, né, Ivan, que é importante estar até no memorial descritivo, né, para caso ocorra algum dia algum problema na instalação, você garantir ali que o seu projeto foi correto. Então a gente sempre, como o Ivan falou aí, incentiva, né, que o projetista faça esses cálculos, porque esse é o papel do projetista. A gente só tenta facilitar, né, esse papel com um método de conferência, que é o projetista fazer o cálculo e olhar nossa tabela. Se os valores estão mais ou menos próximos ali, então você tem uma certeza maior, mas é importante sempre fazer esse cálculo aí. exatamente, pessoal, é uma tabela
para consulta, né? Às vezes isso aí auxilia alguém que está montando um orçamento, que precisa ver ali, mostrar alguma coisa para o cliente, mas na hora de fazer o projeto, na hora de dar um orçamento mais assertivo para o cliente, não tem o que fazer, tá? Vocês precisam replicar esse cálculo e a PHB não foge, tá? A gente não foge, tem essa tabela, tem o post do Instagram, mas a gente auxilia aí quem precisa aí de algum auxílio mais específico, quem não consegue compreender o conceito, tá? Eu mesmo já passei também por dificuldade com isso, posso auxiliar aí quem estiver precisando, o Fernando também, a gente pode auxiliar. Já tinha comentado, né, pessoal, aqui, ó, a degradação do módulo. Pessoal, isso aqui é bastante relevante, tá? A gente às vezes passa batido, nem leva tão a sério. Essa questão de degradação aí é algo assim, às vezes tão distante para a gente que a gente não dá muita bola, né? Mas eu explico para vocês por que que isso é tão relevante. Pessoal, a degradação do primeiro ano, tá? Que é sempre a mais forte, é uma degradação que a usina vai carregar para o resto da vida útil dela. Né? Natural. Se você tem lá uma expectativa dessa usina, ó, por exemplo, aqui vocês estão vendo 30 anos, né? Se tem lá uma expectativa de que essa usina vá durar 30 anos, no primeiro ano ela teve uma degradação de 1%, que hoje é um número muito bom. Tá? Vocês podem abrir aí o datasheet de qualquer módulo monopork, tá? Você vai estar olhando aí para uma degradação que podia chegar a 2, 3%. Tá? Então a gente conseguiu reduzir esse número que variava de 2 a 3% no primeiro ano, que a usina carregava essa degradação para toda a vida útil dela, para 1%. Então são números que são pequenos, que a gente não dá bola, mas é sim bastante relevante. Tá? E aí a gente consegue ver aqui, ó, que nos anos seguintes essa degradação já cai para 0,4%, tá? Que nesses módulos aí que vieram antes, né, Monoperk, passavam aí de 0,5, né? Então a gente vê que até na degradação a gente evoluiu, complementando também, pessoal, isso aqui, ó, vai acabar afetando bastante o custo nivelado da energia ou como vocês podem conhecer talvez em inglês, né, o LCOE, tá? Por quê, pessoal? Porque essa degradação aí vai te dizer quanto de energia que essa usina vai produzir na vida útil dela. Então, se eu tenho menos degradação ao longo dos anos, eu tenho mais energia sendo produzida. Se eu tenho mais energia sendo produzida, o meu custo da energia também é reduzido. Esse é um número extremamente relevante de vocês apresentarem, não necessariamente para clientes que são residenciais, que você quer bater lá 1 kWh e ele talvez não ligue muito para isso, mas se estão pegando uma obra maior que o cara está interessado em saber qual que é o custo da energia, que ele vai botar isso na ponta do lápis, que ele vai apertar vocês, tá? É um produto que é bastante diferenciado nesse sentido, que pode te trazer um número muito mais atraente e daí realmente te alavancar aí na mesa de negócios, tá? Então eu sei aqui que parece número pequeno e relevante, mas a gente precisa tratar isso aqui com a devida seriedade. Pessoal, uma coisa muito importante de vocês observarem nas instalações de vocês é uma questão de boas práticas. É o quão dobrado está o cabo CC do módulo de vocês. Eu já peguei muitos casos em campo desses módulos praticamente quebrados, o cabinho do módulo. Tá? E isso é uma coisa que você vai perder garantia se você acabar fazendo. Então, vem no manual de instalação do fabricante qual é o raio máximo, o raio mínimo, né, que você pode enrolar aquele cabinho para evitar qualquer problema de quebra, de perda de isolação
ao longo dos 25, 30 anos que esse módulo vai operar. Então, no caso aqui do módulo da Dynegy, o raio mínimo, né, dessa curvatura do módulo, do cabinho do módulo CC ali atrás é de 43 milímetros, tá? Isso é um número bastante específico, mas vocês podem medir na prática ali. O próprio módulo ele vem com esse cabo enrolado, então vocês podem conferir e nunca dobrar mais do que isso, né? Nunca curvar mais do que isso na prática, porque lembrem que esse módulo vai ficar 30 anos ali instalado, sob temperatura elevada, temperatura baixa, umidade, seca. Então, o material ele tende a ter uma degradação natural. Ele é feito para durar os 30 anos, mas existem limites que esse material pode ser instalado. Então, se você enrolar muito, muito firme aquele módulo, ele pode rachar, ele pode quebrar e você vai ter um problema, um arco, uma perda de isolação. Então, você vai ter um problema para a planta de vocês. Então, é algo bem simples de você observar, tá? Mas que é muito importante, né? Coisas pequenas acabam sendo muito importantes ao longo dos anos de operação dessas plantas. Outra coisa importante é que você não dobre logo na saída do MC4 o cabo, que tu tenha ali uma curvatura suave, né? Desse cabo, para também não correr o risco de quebrar na própria conexão. Então a gente vê muitas vezes um problema de o cliente acha que o módulo está com problema, mas é a conexão que ele acabou puxando, né, esgastando muito aquele cabo e acabou desconectando o MC4, soltando ali o pininho ou propriamente quebrando o cabinho. E aí tu acaba tendo que colocar esse módulo no lixo porque um cuidado básico, né, não foi tomado na instalação. Então, é importante que vocês leiam esse manual, ele vai estar no nosso site, tá? Até, se não me engano, já está lá. Então, leia esse manual da instalação, leia de todos os modos que vocês utilizem, porque tem dicas bastante importantes dentro desses manuais, tá? Então, é muito importante que vocês leiam e repassem essas informações para os instaladores. Não adianta só, né, o orçamentista, o projetista, o engenheiro estar olhando aqui o webinar e entender isso. Isso aí precisa ser repassado para o instalador. Às vezes ele vai tomar uma atitude que é mais rápida ali para instalar, mais simples, que ele acha que está correto, não é uma questão de má fé, mas um ensinamento desse é uma coisa simples que ele vai fazer, né, se ele souber o que é correto. Então é importante repassar essas informações e estar conferindo, né, em todas as instalações que vocês fazem, se não tem, às vezes, um cabo prensado, um cabo puxado ali, que é uma coisa fácil de enxergar a olho nu e que vocês vão evitar uma dor de cabeça, né, e até um risco aí para o cliente de vocês. Então é importante vocês observarem isso, tá? Só complementando, né? Dependendo da forma que a pessoa dobrar esse cabo aqui, dependendo do que fizer, pode até não só danificar o conector MC4 em si, né? Como também pode acabar danificando o próprio cabo, né? Então é um cuidado aí que vale para os dois lados, né? Tanto para o conector quanto para o próprio cabo. Aí aqui, pessoal, outra coisa aí bastante importante, tá? Quando você está fazendo a conexão, né, dos módulos fotovoltaicos, né, o conector macho no conector fêmea, você sempre vai ouvir um clique, né? Esse clique aí quer dizer que deu certo, que a conexão está ideal. Se você não ouvir esse clique, pessoal, tem alguma coisa mal conectada. Essa mal conexão aí, é assim, ó, a gente sabe que pode evoluir para uma série de situações graves, né? Pode evoluir para um arco elétrico, pode se desconectar o conector, né? E evoluir para um arco elétrico, um incêndio. Então é um cuidado simples, tá? Ouvir esse clique aí que pode nos evitar aí de grandes problemas. Tá, então só explicando as imagens, né? Aqui vocês veem que falhou, né? Não se ouviu o clique e ele ficou espaçado, o conector macho do conector fêmea, e aqui não tem esse espaçado, foi ouvido o clique aí e a conexão ficou perfeita, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, e que a PHB tem uma grande vantagem sobre o mercado, vocês podem estar analisando, né? Vocês já conhecem, é a questão do aterramento, tá? Então a gente tem duas opções aí para aterramento desses módulos. A primeira é aquela tradicional, que é a conexão de aterramento módulo a módulo via o cabinho, né, verde ali, solar, onde você vai ter a arruela, né,
que eles pedem uma arruela dentada justamente para romper aquele óxido da parte do anodizado do módulo e, de fato, fazer uma conexão elétrica, né, que rompa aquela isolação que o anodizado tem. Então tem que ter essa arruelinha dentada com um parafusinho, né, de rosca, e conectar o furinho ali de aterramento de módulo a módulo e lá no último conectar na estrutura e no aterramento, né, na malha que você fez. Ou a opção, né, muito mais fácil de instalar, mais rápida e mais garantida, que é o próprio kit de aterramento, né, que vem com o kit premium da PHB. Então ele vai vir com o clipe de aterramento, que vai ter os 4 dentes que ele faz esse papel de romper o óxido da anodização, e ele vai garantir, né, o contato elétrico entre o módulo e a estrutura. Então tu vai ter uma equipotencialização entre o módulo e a estrutura. E ao final da estrutura você vai ter o grampo de aterramento. E esse grampo de aterramento também tem aquele clipezinho, né, para fazer o contato elétrico, e só ali você vai colocar o seu cabo, né, de aterramento 6 milímetros que a PHB manda, que é o verde e amarelo. Ele é solar, então ele aguenta, né, a parte UV, e esse cabo você vai estar conectando na malha de aterramento de você. Então você sabe que todos os módulos vão estar equipotencializados por conta do clipe de aterramento, toda a estrutura e módulos vão estar equipotencializados, e nos finais, né, desses perfis aí, você vai estar utilizando o grampo de aterramento. Então esse método é permitido pelo fabricante, a gente garante, né, com os testes aqui, a parte do aterramento, e você só vai estar facilitando a vida do seu instalador, né, e garantindo um bom aterramento. Mas, se você comprar o kit padrão, que não vai esse kit de aterramento, você pode também estar fazendo o método tradicional, que é o cabinho a cabinho, né, módulo a módulo, depois com a estrutura e com a malha de vocês. Então, são as duas opções que você tem para fazer o aterramento, e sempre façam um aterramento, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, tanto para a segurança quanto para a boa operação do sistema de vocês. Se vocês não fizerem uma boa potencialização, o inversor acaba não enxergando problemas de, por exemplo, falta de isolação, né, falha de isolação, e ele pode acabar queimando, pode acabar dando algum outro problema, porque você não fez o aterramento. Então é muito importante que você faça e garanta que esse aterramento está bem feito, tá? Isso é um grande diferencial das boas instalações, tá? Então sempre garantam esse bom aterramento. Complementando nesse slide aqui só, pessoal, vocês não vão enxergar no manual do fabricante que pode utilizar esse sistema, tá? Isso aqui a gente teve contato com a equipe da Dynergy, tá? A gente explicou, mostrou para eles, desculpa, como que a gente fazia o aterramento, e a gente teve o aval deles, tá? A gente não passa por cima das orientações do fabricante, a gente conversou com ele e a gente teve o aval, tá? Isso aí é bastante importante também, porque vocês sabem, né, que a garantia com a PHB, você conversa aqui com a PHB, a gente conversa com vocês, a gente não simplesmente passa o caso de vocês para o fabricante, tá? Não vai ser diferente com a Dynergy, tá? Qualquer processo aí de garantia, você vem, conversa com a gente intermedia a garantia aí com a Dynergy, tá? E aí, pessoal, aqui para finalizar a parte mais técnica, tá? A limpeza do módulo fotovoltaico, tá? Isso aí é bastante relevante, né? Porque vai respingar diretamente, né, na geração de energia do sistema fotovoltaico. Então, a gente simplesmente coletou aqui algumas informações relevantes aí do manual para conversar aqui com vocês. Então, desculpa, sempre cuidar aí, né? Limpeza utilizando água com esponja macia, tá? Então a gente começa por aqui, tá? E aí, em casos aí que tiver alguma sujeira que não saiu, a gente pode tentar evoluir aí para a utilização de um álcool, tá? A gente fala aqui, pessoal, que você pode comprar um álcool isopropílico e fazer uma mistura metade-metade, né? Metade água, metade álcool isopropílico. Se a sujeira não sair, você pode elevar a concentração de álcool, até que por fim, né, se não tiver jeito, utilizar o próprio álcool isopropílico. Pode utilizar o álcool lá, o 47 que a gente encontra no mercado, você pode utilizar. Só que aí você não tem como mexer nessa relação, né, do que é de álcool e do que é de água. Então por isso que a gente fala, compra um álcool isopropílico que você consegue ter essa flexibilidade na hora de fazer a limpeza, tá? Recomendado fazer a limpeza em período sem irradiância, tá, pessoal? No manual ele até fala em horas, né? Que hora do dia que
poderia ser feita a limpeza, que hora do dia aí que tem uma irradiância baixa, mas a gente fala sem citar exatamente, né, que hora que é legal, porque isso aí vai variar na região que você vai limpar, então a gente também tem que ter um bom senso aqui, né? Se tiver irradiância, o módulo vai estar gerando, você, sob hipótese nenhuma, pode desconectar um MC4 quando tiver carga, quando tiver geração desse sistema fotovoltaico, tá? Então, qual orientação que eu posso prestar para vocês, pessoal? Você vai fazer o desligamento do sistema fotovoltaico, tá? Então desligou o disjuntor AC, desligou a chave SC lá que tem no ladinho ou embaixo do inversor. Desculpa. E aí você, antes de fazer qualquer desconexão, você vai pegar um alicate amperímetro que seja capaz de medir corrente DC, tá? Isso não é todo alicate amperímetro que faz, é um equipamento que tem um custo um pouco maior, mas é um equipamento para o integrador, é absolutamente essencial. E antes de fazer qualquer desconexão de um conector fotovoltaico, você vai aferir se tem essa corrente DC, desculpa, essa corrente contínua aí dos módulos fotovoltaicos circulando. Se não tiver, você pode fazer aí a desconexão desse sistema e você pode fazer a limpeza sem ter problema nenhum. Destaco aqui, né, pessoal, jamais limpar módulo com vidro quebrado, tá? Isso daí você vai estar incorrendo em um risco para você, tá? Você corre o risco de tomar choque na hora de fazer essa limpeza, tá? Água pressurizada não deve ultrapassar 690 kPa, tá? Porque obviamente você corre o risco de danificar o vidro do módulo ou a própria célula se você utilizar água pressurizada maior do que a que é recomendada pela Dynergy, tá? E para finalizar aqui, não utilizar a água aí com alta quantidade de minerais, pessoal. Isso aqui, falando mais nomeadamente, né, água de poço, pessoal, você não sabe aí se não tem algum mineral que vai tornar o vidro opaco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí na utilização de águas de poço, tá? E cabe destacar, pessoal, a gente sempre fala isso, não dá para achar que todo mundo sabe, então a gente sempre bate na tecla, né? Não pode caminhar sobre os módulos, pessoal, e não tentem criar subterfúgios, não tentem se justificar. Quando a gente fala não caminhar sobre os módulos, a gente está falando do vidro, do frame, do vértice, das bordas. Você não pode caminhar de forma alguma sobre os módulos, tá? Não tem desculpa, tá, pessoal? O que deve ser feito, pessoal? Deve ser feito em projeto, tá? Isso não é na hora da obra, deve ser feito em projeto, antes da venda, criar espaçamento para que os instaladores consigam transitar no telhado para fazer a instalação e depois para fazer a limpeza, tá? Se a gente tiver que acabar enchendo, né, aquele mar de placa em cima do telhado, é porque a gente falhou no projeto, né? Então, essa é a verdadeira solução para não caminhar sobre os módulos, tá? Então, só dando um toquezinho aí para vocês, pessoal. A gente encerrou aqui o webinar, tá? Tem algumas dúvidas aí que eu vou ler. Mas antes, pessoal, um recado bastante importante, tá? Se você viu isso no YouTube, tá? Deixa aí o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ativa as notificações para não perder os próximos webinars. Sempre tem algum conteúdo aqui que a gente está postando e você vai saber quando a gente postar, tá? Esse webinar fica gravado. Se você não conseguiu perguntar a sua dúvida, se a gente não respondeu a sua dúvida durante o webinar, vai lá no nosso canal do YouTube, faz a pergunta lá que a gente sempre responde, tá, pessoal? Sempre respondemos no nosso canal do YouTube. Vou passar aqui para as dúvidas, então. Há limite da bitola, aliás, existe limite da bitola dos cabos solares versus distância? Agradeço, Paulo da Solar Show. Então, Paulo, obviamente, né, que existe uma queda de tensão, tá? Do lado CC também, tá? Isso aí
é da física, não é algo assim somente no lado CA, vai ter também, tá? E você vai ter que calcular aí para saber qual que é a seção correta dos cabos fotovoltaicos, tá? Então, com certeza é um cálculo aí que você vai ter que fazer para chegar aí em qual que é o certo, tá? O Paulo também complementa a pergunta dele aqui, especificamente pergunta dessa distância dos módulos até o inversor. Entendi. Mas então é isso mesmo, tá, Paulo? Essa seção nominal que você vai ter que encontrar aí vai depender justamente da distância, tá? Essa dúvida aí é bem interessante, Iva, porque a gente comercializa, né, os cabos 4 milímetros, cabos solares, e é importante que o cliente calcule, né, qual que distância que ele está com o inversor versus os módulos, qual que é a distância dessa string e qual que vai ser a queda, né, de tensão que tu vai ter com essa distância utilizando um cabo 4 milímetros. Se for uma distância muito elevada, eu diria que dificilmente vai acontecer, porque normalmente aí distância até 100 metros, enfim, você vai ter que calcular, obviamente, mas é o padrão aí, vai ser coberto pelo 4 milímetros, né? Mas não sendo, você observando que a queda deu maior do que o desejado, você pode, por exemplo, conectar um 6 milímetros. Você só vai ter que observar qual que é a bitola máxima que você vai conseguir crimpar no MC4, tá? Dependendo, se for usinas, aí são usinas gigantes, tá? De solo, aí vai ter a parte de proteção CC, você vai sair com um único cabo, com uma junction box, enfim, são casos à parte. Mas para usinas convencionais de solo GD aí que a gente trabalha, até 1 mega, 3 mega, normalmente os cabos de 4 e 6 milímetros são o suficiente. Mas é importantíssimo você calcular essa queda, tá? E também colocar no seu projeto, né, no seu memorial, para registrar isso aí, né? O porquê que foi escolhido aquele cabo. Perfeito, Fernando. Vale destacar também que a corrente dos módulos, ela ainda ela é assim conservadora, né, frente aos 4 milímetros aí. A gente também não faz paralelo, né, de strings antes do inversor, a gente não faz isso, que isso poderia levar a corrente, mas sim, pode existir aí casos que você vai ter que levar para 6 milímetros ou até mais, e aí você vai ter que cuidar se o conector MC4 aí vai suportar esse cabo, tá? Agora, pessoal, eu acho que eu posso passar para a parte comercial, né? Eu vou abrir aqui a plataforma, tá, da PHB, fazer logout aqui e vou logar novamente. Então, pessoal, o que vocês estão vendo, tá dando para ver na tela aí, Fernando? Tá dando, aham. Beleza. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a nossa plataforma, tá? Aí você vai vir aqui, ó, minhas cotações, tá? Vai descer. Antes de eu falar, tá? Recomendo, pessoal, que você sempre verifique essa aba aqui, ó, kits promocionais, tá? Que aqui a gente sempre vai ter alguma promoção legal rolando, tá? A gente até escreve aqui, ó, em alguns casos, quantos reais por watt-pico você vai estar pagando, tá? Aí você consegue colocar filtros aqui, ó, qual que é a estrutura, né? S1BN, HB4, tá? S7. Você consegue filtrar aqui por kit padrão ou kit premium, tá? Se você quer um grid, off-grid, retrofit, temos promoção de retrofit, tá, pessoal? Então corre lá, dá uma olhada aqui que os preços realmente, tá, são diferenciados. Aí alguns módulos que a gente tem aqui, tá? Só para comentar aí para vocês. Bom, passando então agora especificamente para o Dynergy, né? Vou fazer um orçamento aqui, pessoal. Então você vai vir aqui, ó, vai selecionar o Dynergy 590, tá? A gente está com a pré-venda aí desde segunda-feira, tá? Semana passada, pessoal, fizemos o webinar aí, né? Lançamos a marca Huawei, mas para esse exemplo aqui eu vou deixar marcado o PHB mesmo. Você vai selecionar a tensão nominal da rede, né? Monofásico ou bifásico. Aqui para esse caso eu vou simplificar um pouquinho o nosso orçamento aí, vou deixar 220 volts, tá? Vou escolher o kit padrão, pessoal. Olha só, se você não sabe o que é o kit padrão ou premium, tem essa interrogação aqui do lado, mas basicamente aquele kit de aterramento premium, tá? Que o Fernando comentou lá, ele vai estar inserido aqui juntamente do QDCA, tá? O QDCA, né? As proteções do lado AC do inversor você vai ter no kit premium. Para esse exemplo, eu vou utilizar o kit padrão
que não vai ter o QDCA e o kit de aterramento. Então vou pegar um kit mais feijão com arroz aí do mercado, tá? Vou colocar 10 módulos e eu vou utilizar um mini trilho que é para telhado trapezoidal, tá? Um telhado aí bem popular de mercado, tá? Vamos vir aqui, vamos clicar em gerar sistema, tá? Aí você vê aqui a lista de... Desculpa, antes de falar disso, tá? Então a gente tem uma potência aí naturalmente, né? São 10 módulos. A gente vai ter uma potência aí, desculpa, de 5,9 kW pico e a potência de rede, né? Então o que a gente tem de inversor 5 kW, tá? Aí a gente tem 10 módulos. Estou trabalhando aqui com uma fileira só, mas isso você também consegue customizar na página anterior que a gente estava vendo antes. Tá? A gente tem aqui a nossa lista de materiais. Tá? Atualmente o módulo aí está com 35 dias úteis para envio. O inversor 5000 DWS, esse aqui também é novidade, pessoal. Prestem atenção aqui, ó. Cor branco, ó. Isso aqui é bastante relevante. O 5000 TDS, tá? Anterior ele era vermelho, então a gente põe em destaque aqui. Agora o novo modelo é branco. Também faço a ressalva aqui, pessoal. Lembro vocês de que os inversores PHB agora todos eles têm a proteção do lado CC já integrada no inversor, tá? Então, dentro dessa lista de materiais aqui, ó, você não vai ver string box, tá? Porque naturalmente já está aí inserida dentro do inversor. A quantidade de grampos, né, intermediário e final que você vai precisar e também de mini trilho. Pessoal, isso aqui, ó, vai ser em relação a quantos módulos por fileira você está utilizando, né? Então, se chegar lá na obra e você tiver uma configuração diferente dessa aqui, pode ser que te falte aí intermediário ou final, tá? E da mesma forma também que te falte mini trilho. Então, importante você conferir se você está comprando certo o seu material para o seu caso, né? Também faço a ressalva aqui, pessoal, recomendo para os meus clientes aí que eles tenham ali uma listinha mínima de materiais, né? Porque para que você não deixe de entregar, por exemplo, assim, a obra do seu cliente porque faltou 2 grampos intermediários, tá? Então, eu não estou querendo que vocês tripliquem a lista de materiais de vocês, eu só estou querendo que vocês tenham ali um pouquinho a mais para também não atrasar a entrega da obra, né? E, pessoal, a gente põe aqui, ó, isso aqui, pessoal, tá? A quantidade de cabos, tá? Solares que a gente vai mandar para vocês, tá? Isso aqui vai variar de obra a obra, tá? Então não tem o que fazer aqui. Vocês têm que dar uma conferida aqui, porque muitas vezes pode ser que você vai fazer menos strings, pode ser que logo embaixo do telhado já vai descer os cabos para o inversor e aí você não vai precisar utilizar 50 metros de cabo CC, né? Então isso aqui, ó, você pode vir aqui em editar, ó, qualquer material aqui você pode vir editar. Não só isso, pessoal. Antes de eu passar para o preço, tá? Por exemplo, aqui, ó, proteções, pessoal. Você consegue comprar uma série de coisas aqui, ó. Você consegue inserir aí no seu orçamento, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. String Box, pessoal. Tem clientes aqui da PHB que gostam, ainda que tenha as proteções CC integradas no inversor, gostam de trabalhar com uma string box externa. Então você consegue ver aqui uma variedade tremenda, né, de string box que a PHB oferece para esse inversor aqui. Se você quisesse utilizar uma string box externa, eu recomendaria aí a STB02, tá, que atenderia bem esse inversor. Mas temos aí se você for utilizar só uma string, né, pode dar uma conferida nessa aqui também, tá? Mas seguindo aqui, ó, a gente chega aí num preço, pessoal, tá, de 8.483, tá? Aí aqui a gente tem as nossas formas de pagamento aí, depósito, Pix, boleto, tudo isso tem desconto, tá? Se for financiamento, o desconto fica um pouquinho menor, naturalmente, né? E aí você consegue brincar na plataforma aí, veja que o preço aí está bastante atraente, né? É um módulo que realmente tem uma viabilidade comercial diferenciada. Fernando, tu quer fazer algum comentário?
Não, acho que é bem importante isso aí que tu mostrou, Ivan, principalmente na parte de brincar aí com a plataforma, de adicionar, remover, verificar se o que você está comprando é o que de fato precisa, né? Adicionar string box quando for necessário, quando for interessante, e comparar, né? Comparar os módulos, comparar os preços. Tem cliente que vai brigar mais pelo preço, outro não. Qual que é a estrutura que é melhor de ser instalada, se o telhado permite mais de uma, a quantidade de cabo, às vezes você, que nem o Ivo falou, tá com a string logo acima do inversor, para que comprar 50 metros? Né? Enxuga o custo ali no que dá. A gente sabe que hoje o preço é um fator importantíssimo, né? Além da qualidade, obviamente. Se você quer o kit de aterramento, compara qual que é a diferença do custo com o kit premium versus o kit padrão, quanto que você vai gastar se você comprar o padrão para adicionar a caixa de proteção CA mais o aterramento. Às vezes não compensa, né? Às vezes compensa realmente comprar o kit premium, às vezes não. Tem gente que gosta de montar o próprio quadro CA, tem concessionárias que incomodam na questão da corrente do disjuntor, então é melhor montar o seu quadro CA. Então isso tudo, a nossa plataforma ela é bastante flexível. Então isso é um ponto interessante. E tendo alguma dificuldade, alguma dúvida da plataforma, a gente fica à disposição, né, para tirar a dúvida, ou às vezes até um feedback para implementar alguma coisa, a gente está sempre com os ouvidos aí para vocês, tá? Então fiquem à disposição, depois o nosso contato vai ficar salvo ali no vídeo do YouTube, vocês podem procurar caso não tenham, tá? Mas a dica é essa, é brincar com a plataforma, brincar com os custos ali, com os preços e ver o que de fato é interessante para vocês comprar, né? Compra o kit de aterramento, compra o quadro CA ou não, monta aí, compra as peças separadas, então a gente tem as opções de adicionar, né? Então isso é bem interessante da nossa plataforma, tá, pessoal? Mas da minha parte, eu acho que era isso. Agradeço a presença, daí bastante gente ficou com nós até o final. Fica o nosso contato, ficamos à disposição. E mais uma vez, obrigado, né? E a gente fica esperando que vocês cotem, né? Que vocês observem todos os produtos que a gente tem. E em qualquer necessidade técnica, comercial, o PHB está sempre à disposição, tá bem? Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, você que assistiu o vídeo no YouTube até o final. Muito obrigado. Nos vemos aí no próximo webinar. Tchau. Tchau, tchau.